Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Cidadania SA, a edição de hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Hoje eu vou falar sobre a pesquisa Quest, que saiu hoje, aprovação do Lula subindo, desaprovação descendo, mas tem muita coisa importante nessa pesquisa. Vou falar mais do escândalo de corrupção no governo do Tarcísio de Freitas. Vou falar das derrotas, duas derrotas importantíssimas hoje. Não só do governo Lula, mas do Hugo Mota e do Alcolumbre também, em relação à CPMI do INSS. Vou falar de Flávio Dino e Geraldo Alckmin também, que tem uma boa notícia sobre o tarifaço hoje, tá? Se der tempo eu falo um pouquinho do Trump, o que ele está fazendo na Venezuela. Caiu de paraquedas aqui, nunca viu? Assiste aí, vê se você curte. Deixa o like, se inscreva no canal, envie para os amigos. Vamos começar aqui com a pesquisa Quest. Vamos falar da pesquisa Quest. A aprovação de Lula sobe e a atuação dos bolsonaros no tarifaço é vista como negativa. Aleluia! As pessoas estão acordando? Parece que sim. A nova rodada da pesquisa Quest indica sinais de recuperação para o presidente Lula. A aprovação do governo subiu para 46%, 3 pontos a mais em relação ao último levantamento, enquanto a desaprovação caiu para 51%, uma queda de 2 pontos. Então, a aprovação está subindo e a desaprovação está descendo, tá? Entre maio e agosto, a desaprovação do governo caiu 6 pontos e a aprovação subiu 6 pontos. A maior redução da desaprovação aconteceu no Sudeste. Foi de 64 em maio para 55 em agosto. E a aprovação subiu de 32 para 42 pontos percentuais. Tá? Aqui é que não dá para mostrar, mas se você é só procurar no Google tem. É uma constante a subida da aprovação e a queda da desaprovação, tá? Lula começa a reverter a tendência negativa e a melhorar sua posição em meio à crise provocada pelas tarifas impostas pelo Trump e pela atuação dos Bolsonaro, né? Para 71% dos entrevistados, Trump está errado ao impor taxas maiores ao Brasil por acreditar que é uma perseguição ao Bolsonaro. Além disso, 77% disseram que o tarifaço vai prejudicar sua vida. Então, 71% dizem que o Trump está errado. Preste atenção nos números. Das pessoas pesquisadas pela Quest, 48% acreditam que Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo nesse embate com o Trump. Apenas 28% opinam que Jair Bolsonaro e seus aliados estão fazendo o que é certo. Então aquele número mágico dos 30% tá caindo, já tem gente achando que o núcleo duro mesmo dos alienados que apoiam o bolsonazista tá lá entre 20% e 24%. A gente vai continuar acompanhando, né? Na avaliação individual sobre quem está lidando melhor com a crise causada pelo presidente estadunidense, Lula se sai bem melhor do que os outros políticos aqui. Segundo o levantamento, 44% acham que o presidente está agindo bem e 46% acreditam que está agindo mal. Então tem um saldo negativo de 2%. Quase um empate técnico. Aí você fala, mas tá negativo. Calma, vem ver os outros aqui. Tarcísio está agindo bem para apenas 24% dos entrevistados e mal para 35%, um saldo negativo de 11%, porque no caso do Tarcísio, 41% não sabem ou não responderam. É só procurar a fotinho aí com ele, com o bonezinho do Maga lá, tá? Os piores desempenhos são de quem? Eduardo Bananinha Bolsonaro e Jair Tornozeleira preso Bolsonaro. Os dois têm saldo negativo de 31%. Tá aqui, ó. Jair Bolsonaro, 24% acham que tá agindo bem, 24%. 21% não sabem ou não responderam, 55% que estão agindo mal. O mesmo número para os dois, tanto para o Jair quanto para o Eduardo Bananinha. Tá? Aí tem os outros aqui que são insignificantes, tipo o Ratinho, o Caiado, o Zema. Não vou nem comentar, tá? Porque é muito lá para baixo.
Lula é visto como defensor do Brasil e o Bolsonaro como dependente dos interesses externos. Para 49%, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está agindo em defesa do Brasil, enquanto 41% opinam que ele está aproveitando para se promover. As duas coisas são possíveis, tá? Em contraste, a absoluta maioria dos entrevistados, 69%, avalia que Eduardo Bolsonaro defende os interesses próprios e da família. E somente 23% dizem que ele defende o Brasil. Tá? Ah, que delícia! Comparação da gestão Lula com o governo anterior. O levantamento também mostra mudança no balanço entre Lula e Bolsonaro. Governo Lula melhor para 43% das pessoas, uma subida de 3 pontos. Pior para 38% das pessoas, uma queda de 6 pontos. E igual para 16%, uma alta de 3 pontos percentuais. Tá? É a primeira vez em meses que a comparação direta volta a favorecer Lula. Tudo que o Bolsonaro fez, mandando o filho para lá, trabalhando para sancionar o Brasil, sancionar o Alexandre, as taxas e o escambau de Madureira, está fortalecendo a imagem do Lula. Porque o Lula está fazendo o quê? Além dele estar defendendo o Brasil, ele está aberto a negociar. Falou com o Macron hoje. Você vai viajar para a Colômbia para tratar também de economia, questão ambiental, está trabalhando. E até agora não teve retaliação. E isso tem efeitos. Olha aqui, ó. Alckmin anuncia alívio de tarifaço dos Estados Unidos para produtos brasileiros derivados do aço e do alumínio. Matéria do Luiz Felipe Barbieri, do G1. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou hoje um alívio nas tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras derivadas do aço e do alumínio. Alckmin participou de uma reunião na Câmara dos Deputados com o Hugo Mota para apresentar um conjunto de projetos de interesse do comércio exterior brasileiro. Ao final do encontro, ele anunciou a medida tomada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que enquadrou exportações que contêm aço e alumínio na seção 232 do Ato de Expansão Comercial. Isso melhora a nossa competitividade na área industrial, afirmou o ex-presidente. O vice-presidente, tá? Aço e alumínio já estavam sendo taxados em 50% pela tarifa anunciada pelo Trump. Agora, os produtos que têm aço e alumínio em sua composição também entram nesta taxa. Isso significa que os produtos brasileiros vão pagar a mesma tarifa de outros países, o que melhora a competitividade dos manufaturados. O vice-presidente ressaltou que máquinas, equipamentos e motocicletas estão entre os produtos mais impactados com a medida. Segundo ele, o alívio atingirá 2,6 bilhões de dólares dos 40 bilhões exportados para os Estados Unidos, ou seja, 6,4% do total das exportações. Tá bom? É isso, você negocia, você conversa. Hã? Ei, Tarcísio, não precisa ir lá e baixar as calças pro outro não, viu, querido? Falar em Tarcísio, vamos falar de Tarcísio? Hã? Auditor em São Paulo usou falso banco em nome da mãe para ocultar propinas, diz Ministério Público. O auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, investigado por suposto esquema bilionário de créditos de ICMS no governo do estado de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, é acusado pelo Ministério Público de São Paulo de criar um banco de fachada para movimentar recursos suspeitos. A instituição, registrada em nome da mãe dele, a professora aposentada, mamma mia, Kimio Mizukami da Silva, teria servido para dar aparência de ilegalidade a operações financeiras ligadas ao pagamento de propinas. O DAC Bank foi registrado em 2023 em Barueri, cidade aqui da Grande São Paulo, com capital social de 3 bilhões e meio de reais. Mas não tinha autorização do Banco Central. Entre os sócios aparecia Celso Éder Gonzaga de Araújo, suspeito de golpes bilionários com ouro e preso na Operação Ícaro. Após a deflagração da operação, o banco mudou de nome para Visão Suporte Administrativo. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, entre julho de 2023 e agosto de 2024, o DAC Bank recebeu 54 milhões de reais da empresa Smart Techs, hoje controlada por quem? Pela mãe do cara, pela Kimil.
O patrimônio, prestem atenção nesse número, o patrimônio da professora aposentada teria saltado de 411 mil reais em 2021 para 2 bilhões de reais em 2023. O que levantou suspeita dos investigadores. O pessoal também não, eu vou te falar, hein? O órgão afirma ainda que parte do capital social declarado pelo banco era composto por ações do Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, extinto em 2009, o que indicaria fraude na origem dos recursos. A suspeita é que a instituição tinha sido usada para dissimular transações ligadas a créditos de ICMS manipulados por Silva Neto na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Na Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas. E você não vê o nome desse infeliz aparecendo nas reportagens, nas matérias. Você nem vê essas matérias nos grandes portais. Procura aí se está falando. Lembrando sempre, a Operação Ícaro já levou à prisão provisória dos empresários como Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes da Fast Shop, que foram liberados mediante fiança de 25 milhões de reais cada um e uso de tornozeleira eletrônica. Deixa essa informação cair aí na sua cabeça. Cada um desses sujeitos pagou uma fiança de 25 milhões de reais. A maioria dos brasileiros não vai ganhar essa grana nem em 6 gerações. Tá? Tá aqui. Lembrando sempre que as matérias estão todas na descrição do vídeo, tá? Todas na descrição do vídeo. Lembra que eu trouxe ontem não, segunda-feira, que o Flávio Dino tomou decisão não, veio explicar o óbvio, que as decisões da justiça estadunidense valem nos Estados Unidos. Para que elas tenham validade aqui, elas precisam ser aprovadas pelo sistema judiciário brasileiro, certo? Isso é óbvio. A mesma coisa, o contrário. As nossas regras são nossas, são para o nosso país, para os nossos cidadãos. Elas não valem nos Estados Unidos, a não ser que elas sejam aprovadas para lá. Simples, falou o óbvio. O mercado ficou louco, né? O mercado, sempre o mercado, né? O Deus, o mercado ficou doido, os bancos estão tudo, né, com medinho. Aí o Dino deu aqui uma declaração. Dino diz que sua decisão ligada à lei Magnitsky não tem nada a ver com a queda da bolsa. E não foi só questão do Magnitsky, tem a ver com mineradoras essa decisão do Flávio Dino, tá? Mas vamos lá, o ministro Flávio Dino do STF afirmou hoje que sua decisão ligada à aplicação da lei Magnitsky do Brasil não tem nada a ver com a queda da Bolsa de Valores de São Paulo na terça 19. Dino, na sua decisão de segunda, disse que o Brasil só é obrigado a acatar decisões de tribunais internacionais dos quais seja signatário e não atos unilaterais de governos estrangeiros. É óbvio, não é? A decisão do ministro gerou dúvida nos bancos, que não sabem se seguem a determinação do judiciário brasileiro, correndo o risco de sofrer sanções dos Estados Unidos, ou se obedecem à aplicação da Magnitsky e correndo o risco de sofrer sanção do governo brasileiro. Da justiça brasileira, na verdade. Vamos para aspas aqui do grande ministro Flávio Dino. Proferiu uma decisão anteontem. Essa que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso. 42 bilhões de reais de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, afirmou o ministro em evento do Tribunal Superior do Trabalho. Ele ainda afirmou que sua decisão se baseou em princípios já consolidados no direito internacional. Foi uma decisão entre tantas obviedades do princípio da territorialidade. Conteúdo nada heterodoxo, uma mera repetição de conceitos assentados no mundo. Ele disse ainda que pensou em um exemplo inverso para ilustrar a questão. É o que eu estou falando, presta atenção. Há empresa brasileira que opera fortemente nos Estados Unidos. Imaginem se o TST emitisse uma súmula, um enunciado, dizendo que as relações trabalhistas lá nos Estados Unidos devem seguir a lei brasileira. É uma ideia, uma sugestão. Mas tenho a impressão de que não seria bem aceita. E ele reforçou ainda que não há nada de inovador no entendimento. Não devemos nos impressionar com espumas. Eu digo, foi uma decisão para um caso concreto. O primeiro desafio técnico é a compreensão. Decisão sobre atos dos Estados Unidos não tem nada a ver com a queda da bolsa. Tá?
Mas os bancos ficaram loucos, né? Ficaram louco. Vamos aqui da Câmara. Câmara aprova urgência de projeto contra adultização sob protestos de bolsonaristas. Aí vocês que defendem os bolsonaristas, aqui ó. Matéria da Carolina Linhares da Folha Press. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira 19, o regime de urgência do projeto que busca proteger crianças e adolescentes no ambiente online. A votação simbólica, feita em segundos pelo presidente da casa, o Hugo Não Se Importa, ocorreu sob protestos de deputados bolsonaristas. Inclusive, Nicolas fez vídeo contra isso aqui, tá? Contra o que foi aprovado, tá? Os deputados da oposição queriam forçar a votação nominal, em que cada deputado deve declarar seu voto em vez de simbólica, mas Mota logo anunciou a votação do próximo tema, inviabilizando a manobra de obstrução da oposição. Eles queriam obstruir a votação. O mérito do projeto deve ser votado quarta-feira, hoje, não foi ainda, tá? Na votação simbólica, o presidente afirma que os deputados favoráveis devem permanecer como se encontram e, em seguida, declara a aprovação. O líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, aquele que ficou na cadeira do Hugo Mota, lá no motim, 3 semanas atrás, afirmou que a atitude de Mota foi uma covardia. Olha quem quer falar de covardia. Segundo os deputados da oposição, eles pediram que houvesse a votação nominal, que foi ignorado ou não foi ouvido pelo presidente. Vocês iam atrapalhar tudo. Como mostrou a Folha, deputados bolsonaristas, principalmente do PL e do Novo, declararam obstrução ao projeto, apontando que o texto contém o que consideram ser censura às redes sociais. Porque sem mentira nas redes sociais vocês não se elegem, vocês não sobrevivem, não é mesmo? Aliados do presidente da Câmara minimizaram a crítica, afirmando que o projeto terá maioria na casa. A matéria está inteirinha aqui para vocês ouvirem aqui, lerem o pessoal da extrema direita aqui chorando. Eles não querem que passe a regulamentação das redes, porque se tiver isso, o bando de fake news que eles produzem diariamente vão acabar. As fake news não vão acabar, mas vão diminuir bem. E aí eles não se elegem, não é mesmo? É assim. Agora vamos para a grande derrota do governo hoje. Reviravolta no Congresso. Oposição bolsonarista assume comando da CPMI do INSS. Governo Hugo Mota e Alcolumbre saem derrotados na disputa pelo controle da comissão. O Davi Alcolumbre tinha indicado o Omar Aziz, o senador do PSD do Amazonas. Só que ele perdeu por Carlos Viana do Podemos de Minas. Ele foi eleito presidente com 17 votos. Logo após assumir, o Viana indicou como relator o deputado Alfredo Gaspar do União de Alagoas, ligado à oposição, rompendo o acordo construído previamente por Alcolumbre e Mota, que previa Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, no posto. Esse sujeito aqui, o Alfredo Gaspar, ele estava no motim lá da mesa do Hugo Mota. Tá? Ele fazia parte daquela papagaiada toda lá. Tá bom? Tanto Alcolumbre quanto Mota haviam indicado os nomes para os cargos centrais da comissão, tanto para presidente como para relatores. Perderam os dois. Acabaram sem controle de nenhuma das funções. Exatamente. No caso do Mota, a perda é ainda mais delicada. A sucessão de episódios que expõem sua dificuldade em conduzir votações do plenário e em articulações de bastidor reforça a percepção de desgaste da sua liderança. Deputados da oposição lembraram durante a sessão que o relator escolhido por Mota sequer teve sua candidatura consolidada. O Mota acabou, né? Hugo Mota acabou quando ele precisou do Arthur Lira para negociar a liberação da mesa dele no motim desses cretinos aqui da oposição. Tá? Tá. É isso aí. Aqui a matéria tá inteira aqui na descrição do vídeo, tá? E o Trump tá mandando os navios pra Venezuela mesmo, que beleza. Aí, ontem eu trouxe aqui a multa que o governo de São Paulo, do Tarcísio, recebeu de 2 milhões de reais pelo trabalho infantil. Aí tem sujeito que vai comentar no vídeo, mas pra trabalhar no tráfico pode, né? Não, imbecil. Não pode, também. Uma coisa não anula a outra. Vocês são muito fracos de argumentos. Esse tipo de coisa é que faz a gente não sair do lugar. Criança menor não tem que trabalhar no tráfico, mas também não tem que ser explorada pelo governo do estado de São Paulo.
que foi multado por isso. Uma coisa não invalida a outra. Ouviram? Dois gênios que vieram comentar. Ah, e a outra? Vamos botar R no fim dos verbos, né? É trabalhar, matar, né? Vamos botar R, não custa. Vamos estudar um pouquinho aí, né? Pra vir comentar aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra. Ó, navios, mísseis, 4.000 militares. E o Maduro deu uma resposta hoje e disse: nenhum império vai pisar no solo sagrado da Venezuela. Nenhum império vai pisar no solo sagrado da América do Sul. Vou lembrar sempre, eu trouxe aqui ontem, o interesse dos Estados Unidos na Venezuela é o petróleo. Como o interesse dos Estados Unidos na Bolívia é o lítio. Tá? Eles querem controlar de novo a América do Sul. E eles já têm, Peru, a Argentina, vai ter eleição no Chile, o Equador já foi. Os progressistas perderam no Equador, tem dois sujeitos lá da extrema-direita, da direita. Então, assim, precisa ficar esperto. Hoje, diz que pousou um avião com diplomatas dos Estados Unidos no Brasil. Até agora, procurei, até agora não saiu informação do que é que eles vieram fazer aqui, mas tinha gente da CIA lá. Pousou em Porto Alegre, depois veio para São Paulo. Tem que ficar esperto. Olha lá. Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal. Vou até abrir essa matéria aqui. Ah, matéria da Isabela Camargo e do Guilherme Bausa, do G1. Polícia Federal informou que fez o controle migratório e que os diplomatas foram para consulado na capital do Rio Grande do Sul. A aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos, que pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, lá em Porto Alegre, na tarde de terça. Isso foi ontem. Só saiu hoje essa notícia. Transportava diplomatas americanos. A informação é da Polícia Federal. Tarará. Lembrando sempre que diplomata pode ser gente do Exército, pode ser gente da CIA, qualquer um que tenha o passaporte diplomático. Não quer dizer que sejam figuras legais que vieram aqui só para trocar ideia, entendeu? Então vamos ficar de olho nisso aqui. É um avião militar que pousou aqui. Pousou em Porto Alegre às 17 horas e 13 minutos de ontem, vindo de San Juan, em Porto Rico. Tá? Vamos ficar de olho nisso aqui, porque em se tratando de Estados Unidos e se tratando do laranjão de topete, todo cuidado é pouco, tá certo? Lembrando sempre, as matérias estão todas na descrição do vídeo. Se assistiu até aqui, gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal e envie pros amigos. Vamos que vamos, um grande abraço e até o próximo vídeo.